Eu creio que, como crente, você curte um assunto chamado escatologia. Escatologia fala dos últimos tempos, das últimas coisas e até do retorno de Cristo com a sua igreja para aqueles que creem dessa forma. Então, há poucos dias, Elon Musk, uma figura muito conhecida, né? Ele é africano, ele nasceu na África do Sul, mas é um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, porque abraçou a tecnologia como seu meio de vida. Então ele declarou que dentro de pouco tempo, dentro de algumas décadas, possivelmente a humanidade não vai precisar trabalhar. Então vai viver no dulci far niente, ou seja, vão ganhar sem fazer nada. Portanto, tenha cuidado com essa informação e nós vamos conversar um pouco sobre ela. Eu sou Heleno Ávila, mestre, pastor há alguns anos e estou aqui para ajudá-lo a entender um pouco sobre escatologia. Veja, essa história de não trabalhar, aqui no Brasil, por exemplo, já há projetos de lei visando diminuir a jornada semanal de trabalho, não é? Isto está sendo debatido porque muitas pessoas acham que está na hora de reduzir, né, o tempo, o tempo semanal de trabalho. E o argumento sempre é aquele argumento mais proveitoso, para dar mais tempo à família, para dar mais tempo a si próprio. Mas por detrás disso, na verdade, eu quero lhe dizer um segredo. Grupos estão preocupados com o desemprego. Vejam só, parece uma coisa que não tem sentido, né? Você diminui a jornada de trabalho para aumentar os postos de trabalho, porque quanto menos você trabalha, mais haverá necessidade de contratar outros para ocuparem aquele tempo que você deixou de trabalhar. Essa é uma razão, pelo menos a razão brasileira. Mas ninguém diz isso, não. O assunto é muito mais profundo do que simplesmente deixar de trabalhar, ganhar sem fazer nada. Isso muita gente já faz e não acontece nada. Na verdade, o Elon Musk ele chama a atenção para um fenômeno. Ele diz que, dentro de pouco tempo, máquinas vão assumir as atividades que são humanas. Essas atividades são as atividades laborativas, o trabalho, traduzindo em miúdos. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Como é que isto vai impactar na vida da sociedade em todos os lugares? Veja, o impacto será, sem dúvida alguma, muito grande. Mas que tem a ver isso com escatologia? Qual é o resultado prático disto, quando se discute a questão das últimas coisas? Isso tem muito a ver. Na verdade, quando quando essa suposta sociedade começar a obter os resultados da ausência de trabalho, a substituição das atividades por máquinas, e onde ficaria ou onde ficará a responsabilidade pelo pagamento dos salários? Porque hoje nós ganhamos porque trabalhamos, mas se não trabalhamos, para que ganhar? Então, no entanto, se não ganharmos, também não teremos poder de compra, né? Não, não compraremos comida, não compraremos mais nada, porque não temos dinheiro. E quem supriria esses recursos? Então, é aí que a coisa pega. Por quê? Porque os recursos para a sua sobrevivência precisarão continuar acontecendo. Então, alguém vai ter que supri-lo.
E esse alguém será o governo de plantão, aquele que estiver governando. A Bíblia fala desse tipo de situação quando diz que haverá em tempos próximos, em tempos futuros, a necessidade de um controle das populações, de um controle até para se comprar ou vender alguma coisa. É, e este controle será gravado no próprio corpo dos indivíduos, das pessoas. Lá em Apocalipse está descrita essa situação com uma espécie de sinal, um número adequado que hoje em dia já existe. Algumas sociedades, alguns povos já estão usando chips implantados nas suas mãos, mas a Bíblia fala também de um sinal na testa. E isso é um indicativo de que as pessoas serão controladas eletronicamente, digitalmente. E para que eu não precise trabalhar, não é isso que eu quero, mas eu estou dando um exemplo. Para que eu não precise trabalhar, é preciso que alguém me pague alguma coisa para que eu compre algo. Então, se eu não tenho um sinal, se eu não tenho uma autorização impressa no meu próprio corpo, eu não vou poder comprar nada. Isso é um sinal de que ou você aceita este tipo de marcação, ou então você está fadado a ser perseguido. Jesus até acena com a possibilidade de você sair do convívio social nas cidades e irem embora para outros lugares. Ou seja, isso aponta muito perfeitamente, muito proximamente para os cristãos. Os cristãos que não vão aceitar esse sinal, o sinal é o chamado sinal da besta, o 666, eu não sei exatamente que número vai ser impresso, né, que vai ser implantado, mas poderá ser um subproduto desse número. Então, se você vai fugir desta marcação, vai se ausentar do convívio social, é porque haverá alguém buscando você para marcá-lo. Até porque o anticristo vai precisar deste controle para, para poder impor a sua vontade. O anticristo, ele vai agir desta forma, porque ele começará enganando as pessoas, enganando os governantes, enganando os líderes religiosos, enganando os responsáveis pela condução econômica do mundo e depois que ele tiver assumido o controle, então ele vai cobrar a fatura de forma muito cara. Então, os três pilares que nós enxergamos de controle do anticristo passam pela economia, pela religião e pela política. Então, se ele consegue dominar esses três pilares, então o mundo inteiro vai ter que se ajoelhar diante dele, vai ter que obedecê-lo, vai ter que vai ter que buscar nele o, o amparo que ele vai oferecer. O mundo está desorganizado. Você vê, se você olhar o mundo, se você observar o que está acontecendo em todas as partes do mundo, no Oriente Médio, na Rússia, na Ucrânia, na China, na Venezuela, em países dos mais na África, a economia está desorganizada, a política está corrompida e as religiões se multiplicam
se fanatizam, perseguem e buscam seus próprios interesses. Então, estes sinais, sem dúvida alguma, eles são suficientes, além daqueles que se encontram em Mateus capítulo 24, e que você pode conferir lá. Então, se você observar isso, o mundo está maduro para ser governado por esse ser diabólico, mas super inteligente, que é o anticristo, o que será o anticristo. Alguns dizem até que o anticristo já está vivendo entre nós, e algumas pessoas até perguntam, têm me perguntado, será que fulano de tal preenche os requisitos do anticristo? Não se apresse, você vai, se você for um crente fiel, você não estará aqui para conferir. Eu quero que você tenha sido arrebatado antes disso. Seja abençoado na prática da palavra.